Raul Manarte, obrigado por esta entrevista à Voz da América. Eu queria começar por lhe perguntar que diferenças é que encontra entre aquelas que foram e que são as suas tarefas como psicólogo em Portugal e a realidade que encontrou em Gaza. Esta não é a minha primeira missão, portanto, as missões humanitárias de crise e catástrofe, sobretudo de conflitos, têm particularidades que eu já vi antes, não é? Mas que contrastam com a psicoterapia em Portugal. O grande contraste é imediato e é óbvio que é o contexto. Ainda hoje de manhã estive a falar um bocado mais alto porque nós não nos ouvíamos com as balas ou com as explosões, com os helicópteros ou com os drones. Mal entras em casa, o contexto é totalmente diferente. Não, se calhar, nunca tivemos num sítio onde 70%, 80% dos edifícios estão completamente destruídos, não há eletricidade, não há água quente. Tu reparas quando há um edifício que está em pé, em vez de ser ao contrário, né? Depois o trabalho em si é muito focado em sintomatologia traumática ou de stress agudo, ou seja, sintomatologia que está associada a um evento potencialmente traumático. Não quer dizer que as pessoas desenvolvam perturbação de stress pós-traumático, mas têm sintomas que estão associados a eventos como ver a família próxima a morrer à frente deles, verem os corpos mutilados em pedaços, serem deslocados vezes e vezes e vezes sem conta, já não terem uma casa para onde voltar, já não terem sequer a cidade para onde voltar, porque o norte de Gaza está completamente arrasado, terem normalmente maridos, ou pais, ou avós, os homens, são encarcerados sem qualquer charge, sem qualquer acusação, e que depois não podem visitar durante meses, até staff que nós temos nessa situação, que tem um marido que era médico, que está preso há 9 meses, não sabe nada dele, ou temos também homens que saíram da prisão e foram sujeitos à tortura, e que também damos apoio. Portanto, é uma população politraumatizada, que passou por muitos traumas, desde a deslocação, destruição da casa, perda de familiares, algumas pessoas até por tortura, e já sabemos que nestes contextos também aumenta a violência doméstica ou até violência baseada no género, violência sexual. E qual é o nosso trabalho então? Ou o meu particularmente? Os Médicos Sem Fronteiras aqui em Gaza estão em 2 hospitais, outros 2 hospitais de campanha, 5 centros de saúde e 2 clínicas. Eu giro 2 equipas de saúde mental no Hospital Nasser e aqui em Darbalá, no nosso hospital de campanha. Foi a minha responsabilidade montar esta equipa aqui em Darbalá, ou seja, identificar as pessoas, contratá-las, treiná-las, e agora em Darbalá já é possível haver cuidados de saúde mental para a população. Esperamos cerca de 400.000, 500.000 pessoas, um influxo de 400.000, 500.000 pessoas aqui das regiões circundantes, como Nuseirat e Maghazi, que estão a ser fortemente bombardeadas, aqui a 1 km, 2 km, 5 km do hospital. E todos os dias a função da saúde mental é dar apoio individual a estas pessoas que passaram por estas situações, que podem estar sozinhos, que podem ter muitos sintomas, desde flashbacks, insónias, ataques de pânico, podem ter sintomas dissociativos ou psicóticos, em que têm delírios ou têm alucinações, que é algo que pode acontecer numa fase aguda. É fazer trabalho também com as crianças, coisas básicas como distraí-las durante a mudança, os procedimentos de enfermagem que são dolorosos, até trabalho com crianças que estão com sintomatologia traumática mais severa, como mutismo, viram os pais morrer à frente deles e não falam. É também, como eu tenho dito, explicar às crianças que não é culpa delas o facto de estarem a ser bombardeadas, não é Deus que está chateado com elas, porque isso é frequente. Explicar às crianças que a amputação é melhor para elas para conseguirem sobreviver, a dar este número, aquele número. Ter atividades recreativas no meio disto tudo para as crianças, tentar ter alguma rotina e previsibilidade para dar uma sensação de controle e de segurança, que sinceramente em Gaza não é um bocado, talvez é realista, porque não há locais seguros em Gaza. Os 2 hospitais onde eu trabalho estão dentro da chamada zona humanitária,
E os ataques deste caso foram muitíssimos. Um a metros da nossa equipa internacional até capotou o carro da ONU que é à nossa frente. Já 8 colegas nacionais só da MSF já perderam a vida este ano, e já mais de 300 trabalhadores humanitários perderam a vida aqui neste ano também. Esta, como disse, não é a sua primeira missão humanitária, mas é uma missão bastante diferente no sentido em que, neste caso, as pessoas não têm uma escapatória. Em outras missões, normalmente, as pessoas chegam ao consultório já fugidas de uma guerra ou prestes a fugir de uma guerra. Neste caso, as pessoas, quando entram de uma guerra e saem para essa mesma guerra. Sente que o trabalho como psicólogo neste terreno é meritório, ou seja, há um impacto na vida das pessoas, ou aquilo que é feito num momento esgota-se exatamente no minuto seguinte? Não só é possível, como por incrível que pareça, a maior parte das pessoas não precisa de apoio psicológico, mesmo nos cenários de guerra, porque a resiliência que as pessoas têm, as estratégias de coping que têm, nas suas rotinas, dentro da própria comunidade, na família, ou nos amigos, ou no trabalho, que é o caso da minha equipa, por exemplo, que se agarra ao trabalho como se fosse uma boia no meio do oceano, faz com que a maioria das pessoas consiga ter um funcionamento saudável, consiga processar a sintomatologia associada ao trauma por elas próprias, mas, como é evidente, há uma grande fatia da população que precisa de cuidados de saúde mental. E sim, nós conseguimos ter um impacto positivo, por exemplo, nessas crianças que eu falei, que vêm com autismo e que, com alguma intervenção e com as suas próprias estratégias, conseguem ultrapassar o mutismo, o ambiente depressivo, começar a fazer o luto. Agora, realmente, já estive em contextos de guerra onde as pessoas tinham ou já fugiram da guerra e eu estava no campo de refugiados, ou tínhamos ali a primeira intervenção ainda em cenário de guerra, mas depois podiam fugir. Aqui não, aqui isso não acontece. Um bocadinho como os campos refugiados da Europa, onde também não podem fugir do campo, e onde o contexto também é traumatizante, digamos assim, aqui o contexto, para além de traumatizante, pode ser letal. Eu não sei se vou ter a equipa toda quando chego, ainda hoje havia bombardeamentos em Nozerati e tenho uma colega que dorme lá e eu não sei se eu vou ver no dia a seguir. Isso eu nunca vi. Depois também outra coisa que que acontece noutros cenários, mas que não é tão frequente, é que, apesar de haver atenção da comunidade internacional, que nem sempre acontece, como no Sudão do Sul ou Cabo Delgado, em que não havia, mas aqui há, nada muda. Geralmente, quanto mais atenção há, mais recursos até há no terreno. Aqui, não, porque os recursos não conseguem entrar, entram a conta-gotas. Entram 30 a 50 caminhões por dia de mantimentos, de comida e de medicamentos, quando eram preciso 500. E quando entram, depois também são sujeitos a roubos e diminuem as opções disponíveis para as pessoas. Esse é outro estressor que eu esqueci de dizer, mas outro assassino aqui é o frio, é a fome e é a doença, porque as pessoas não estão e é difícil ter condições de higiene também para se protegerem de certas doenças transmissíveis. Raul Manarto, o que é realmente urgente neste momento na faixa de Gaza? Entre comida, medicação, alojamento, o que é que considera que seria realmente urgente neste momento providenciar à população de Gaza? Parar de matar civis, parar de matar pessoas, é a coisa mais urgente aqui, porque já morreram mais de 7 mil crianças, já morreram mais de 45 mil pessoas, e isto são mortes diretas, porque depois o The Lancet tem estimativas, como acontece em todos os conflitos, aliás, todas as crises e catástrofes depois vão ter mortes indiretas por causa de doença, infecção, falta de cuidados de saúde, o que pode levar a mais de 100 mil pessoas, a morte de mais de 100 mil pessoas. Este era o ponto número 1. Depois ter evacuação médica, porque há 15 mil pessoas que precisam de evacuação médica e isto vai super a conta-gotas, vai 8 por semana, talvez, quando nós temos sorte. E depois era preciso entrar muita comida, era preciso entrar abrigo, mas sobretudo era parar com esta morte indiscriminada, com este ataque, porque as pessoas conseguiriam reconstruir, mas nem isso lhes é possível, nem isso lhes é
permitido. O que é que esta guerra lhe ensinou sobre o ser humano que ainda não sabia, tendo também em conta o nível de atrocidade desta guerra que marca a história moderna? Individualmente eu já vi isto tudo, apesar de me ser completamente surpreendente sempre que o vejo, como é que é possível numa noite tão escura as pessoas têm uma luz tão forte, desde as mais pequenas coisas, em pequenos atos de bondade de gente, até coisas maiores, como estarem querem trabalhar 7 dias por semana, partilharem sempre a comida por mais. Isso surpreende sempre. Eu acho que me surpreende mais até do que os atos de violência e os atos de horror, são os atos de benevolência e os atos de gentileza. Ao contrário da narrativa que costumamos ter uns sobre os outros, estes atos são frequentes. E quando as pessoas estão cara a cara, ainda mais frequentes são. E acho que não é nada de individual que me surpreende. O que me surpreende é como é a nossa incapacidade agora estou a falar coletiva, de sociedade civil, de não ultrapassarmos as barreiras que algumas pessoas colocam, alguns interesses colocam, se calhar algumas pessoas com mais poder colocam, porque sentimos que a grande maioria da sociedade civil quer acabar com isto, com estas mortes necessárias, mas não consegue, porque há barreiras, se calhar, políticas para isso. Isso não me deixa de surpreender pela negativa, porque acho que devia ser ao contrário. Acho que quando a sociedade civil quer uma coisa, os nossos representantes deviam fazer exatamente isso, representar-nos. Falou numa diminuição do número de caminhões a entrar diariamente. Eu gostaria de questionar sobre qual é realmente a diferença entre aquilo que se sabe fora de Gaza, ou seja, aquilo que é dito normalmente por parte das IDF sobre o facto de muitos dos caminhões poderem entrar, a ajuda humanitária está a decorrer como é suposto acontecer, e aquilo que realmente se sabe no terreno sobre o que é que acontece a estes caminhões, porque é que a ajuda humanitária que os vários trabalhadores humanitários no terreno e a própria população diz ser necessária não está a chegar. Eu não sei qual é a diferença, eu não sei o que é que chega para fora, mas posso dizer qual é a informação aqui dentro. Número 1, o número de caminhões que é autorizado a entrar é muito reduzido, como eu disse, 60 por dia, quando eram precisos 500. Logo, a autorização para entrar. Depois, eles não podem entrar tapados, a carga está descoberta, o que é um convite ao roubo. Depois, como já se criaram as situações de escassez e de desespero, é claro que também se criam as condições das pessoas desesperadamente agarrarem tudo o que podem. E depois também corre aqui a informação, que eu já vi acho que o Washington Post, já não me lembro, a partilhar este relatório da ONU, de que a localização dos caminhões é comunicada, ou seja, que o IDF às vezes pode estar a facilitar este looting por parte aqui às vezes chamam-lhe aqui gangues, outras vezes chamam grandes famílias que fazem estes roubos. São rumores que também nos chegam. Portanto, esta é a informação que... De uma forma mais pessoal, gostaria de o questionar enquanto psicólogo e também enquanto humano, que futuro é que se pode esperar para Gaza, tendo em conta os relatos que se ouvem diariamente? O que amanhã é que pode existir para o território palestiniano? Essa é uma questão muito pertinente, porque se me perguntasse a mim diretamente, a esperança eu via muito pouca. A solução é política, não é humanitária. Já há evidência de começarem a haver settlements, que não sei dizer em português, no norte de Gaza, ou seja, do norte de Gaza estar vazio. Há aqui um corredor a meio, um bocadinho a sul de Gaza City, que tem mais ou menos 4 km de largura, onde não há nada a não ser câmaras de vigilância para reconhecimento facial. Nós temos uma clínica e colegas em Gaza City que apoiamos à distância, que descrevem perfeitamente o cenário apocalíptico que é. Portanto, as pessoas estão cada vez a ser colocadas em bolsas mais e mais concentradas, que lhes dizem que são seguras, depois serem bombardeadas.
Portanto, se perguntares a mim, pessoalmente, a esperança que eu vejo é nenhuma, a não ser que a sociedade civil se levante e obrigue os decisores a pararem com isto, porque ninguém quer isto. Se alguém acha que quer isto é porque não veio cá e ainda não esfumou as narrativas às vezes que ocultam esta realidade, porque se viessem cá não queriam ver mais crianças apontadas ou mais crianças mortas no dia seguinte, tenho a certeza absoluta. Agora, por outro lado, quando eu falo com a minha equipa, quando a minha equipa fala com os nossos pacientes, a esperança está lá. Portanto, quem sou eu para não ter esperança? Sou eu para dizer que não quando eles me dizem quais são os sonhos que têm para quando a guerra acabar? Não sou ninguém. No início do ano eu não estava cá, mas os meus colegas passaram por esta dicotomia que eu também já tinha passado nos campos de refugiados. É que houve o rumor que ia haver um cessar-fogo e todo o ambiente aqui explodiu de alegria, não é? Quando nós por dentro estávamos desfeitos, porque já sabíamos que este cessar-fogo não iria durar. É um pouco esta ambivalência, eu acho, que quem tem o luxo como eu poder sair daqui sente, e quem está cá dentro não se pode dar ao luxo de sentir, talvez. No momento em que decorre esta entrevista, falta um dia para o Raul Manarte deixar Gaza. Pergunto-lhe se é mais difícil ficar ou sair. Olha, ainda bem que fizeste essa pergunta para eu poder retratar aqui um momento egoísta, porque acho que há a idealização que os trabalhadores humanitários são heróis e altruístas, e até acho que essa narrativa é prejudicial, porque o nosso objetivo, temos de aproximar todos os cidadãos do nosso objetivo, que é o mesmo, que é acabar com isto e não distanciar-nos com pessoas excepcionais. E porque é hipócrita, porque não somos. O meu pior momento em Gaza foi na semana passada, quando horas antes da minha suposta partida eu percebi que não ia sair. E fiquei um bocado afetado por várias razões. E depois, quem me apoiou, porque isto é mesmo inacreditável, ainda foi a minha equipa local, mais do que a internacional, também porque são de saúde mental, não é? Então ela percebeu como é que eu estava, veio-me perguntar, deu-me apoio, até disse que estava com vergonha, porque ela não pode sair de Gaza já há anos, e se calhar a minha saída foi dada uma semana, como é que eu me estava a sentir assim, e ela só teve empatia e suporte para me dar, até me deu uns biscoitos com chocolate. Portanto, como é que eu me sinto ao sair? Eu já estou habituado, já não tenho ilusões de que este tipo de missão não há. Tu vais contribuir uma gota d'água num oceano e as coisas não vão ficar bem quando tu saíres, isso não vai acontecer. Esta custa particularmente mais porque se calhar eu vou sair e os meus colegas não. E se calhar eu vou ter água quente daqui a 2 dias e eles não. E eu vou ter a comida que eu quiser e eles não. E eles são tão diferenciados profissionalmente como eu, se calhar têm mais experiência em trauma do que eu. A diferença entre nós foi aqui uma lotaria que eu ganhei e eles não. O Raul está há pouco mais de um mês em Gaza. É tempo suficiente? Considera que há um impacto do trabalho que realizou durante o último mês na vida da população da Palestina? A rotação, não é? Chegou hoje a colega que me substitui. Eu só sou uma pequena peça numa máquina enorme, o que importa é a máquina, não é a peça. O que importa é a qualidade de intervenção que damos aos pacientes das nossas atividades. Mais uma vez, voltamos à narrativa do herói, não é? É, como disse, uma engrenagem que está continuamente a ser modificada, ou seja, as pessoas continuam a chegar, mas também a partir. Há algum impacto na vida das pessoas fruto dessas chegadas e partidas constantes? Nos pacientes não tanto, porque é a minha equipa local que faz a intervenção direta, e é uma das razões pelas quais é a equipa local e quase nunca somos nós, às vezes temos de ser, sobretudo no início, a montar uma equipa, temos de estar com os pacientes diretamente. Mas como não sou eu não vou abandonar nenhum paciente. Portanto, é uma das razões. Agora, a equipa local, sim, sente esta rotação. Esta rotação é curta por ser Gaza, foi a opção da organização, ser uma rotação mais curta, penso para não desgastar tanto o staff internacional. Mas nós tentamos ter o maior cuidado possível, já somos todos experientes, ninguém vem em uma primeira missão para Gaza, portanto, ninguém vai inventar a roda, ninguém vai mudar tudo quando cá já todos sabemos que isso é um stressor absurdo para a equipa local e acho que nenhum de nós faz isso. Estamos todos super conscientes que a nossa equipa local é também vítima desta situação absurda. A maior parte deles, acho que todos
eles, já ninguém tem casa, já foi destruída, estão todos em tendas, familiares, têm dificuldade em comer e em arranjar, comprar as coisas que precisam. Portanto, não estamos aqui para pressioná-los nem para exigir deles, estamos para tentar providenciar-lhes as condições para fazerem o trabalho incrível que eles fazem. Raul Manarte, obrigada por esta entrevista à Voz da América e desejo-lhe muita sorte. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigada, E até à próxima.